Como lidar com a carência, com a solidão. Muitas vezes, eu passei isso particularmente, tá? E foi um dos processos mais gostosos que eu aprendi na vida, quando eu entendi o sentido de tudo. Por que que eu tinha aquela tristeza, aquela necessidade de ter alguém pra passear, pra estar comigo, pra namorar, pra conversar, pra ir pra alguns lugares. Eu tinha muito essa necessidade, sabe? Eu era mineiro, eu sou mineiro, sabe? Fui criado em Minas até os meus 16 anos. Nasci em Curitiba, fui para Minas com 3 anos, fiquei lá a minha adolescência inteira, até os 16. Então minha criação é toda de lá, meu sotaque é todo de lá, meus valores são todos de lá, sabe? Então eu sou mineiro. Em Minas, a galera é muito coletividade, todo mundo, pô, se abraça e é fé em Deus, vamos pro rolê junto, porque é mais interior, talvez por causa disso, sei lá. Mas as pessoas são muito sociáveis, sabe? A gente gosta de fazer tudo no coletivo. Então é normal, tudo que você vai fazer tem 10 pessoas, você não precisa nem convidar muito. A pessoa já tá ali passando na rua da tua casa, ô, peraí que eu tô tomando banho, vou vir aí também, traga a coca. É mais ou menos assim. Então quando eu vim pra Curitiba, eu fiquei carente. Eu fiquei tipo, poxa, Curitiba, o pessoal, entre aspas, gente, pelo amor de Deus, não é um julgamento, mas a palavra assim pra explicar, as pessoas são um pouquinho mais individualistas, cada um faz mais o seu cantinho, é o seu grupinho, a tua panelinha, tipo, é um pessoal um pouco mais fechado, mais conservado, entendeu? E nisso foi difícil para eu me adaptar. As pessoas aqui, tipo, não eram tão receptivas quanto o mineiro, tá? Não é um julgamento, mas é só o estilo de cada lugar. Então eu me senti muito sozinho. E daí eu comecei a ficar, nossa, eu preciso de arranjar uma namoradinha, né? Eu preciso namorar. E eu não tinha os valores, antigamente eu não tinha os mesmos valores que eu tenho hoje, de olhar os princípios, de olhar valores, de olhar se professa a mesma fé que eu não olhava nada desse tipo, sabe? Eu só queria namorar porque eu vim numa criação, tipo, bem largada, sabe? Era cristão, mas aquele cristão, tipo assim, pô, eu creio em Deus, não conhecia nada sobre Bíblia. Então eu cresci namorando um milhão de pessoas e beijinho aqui, beijinho ali. E eu falava assim, então, eu preciso arranjar uma namoradinha para poder sair com ela, para me divertir com ela, para me satisfazer com ela, e a namoradinha vai me bastar, né? Só que isso trouxe várias consequências, porque quando você acha alguém na carência, que você tá desesperado por um apoio, por uma base, você faz aquelas pessoas o seu mundo. Então quando você encontra alguém, você fica preso nela, você não consegue largar dela, porque tem medo da solidão. E esse medo da solidão, de onde que ele surge? Sabe? Não é só do medo de você ficar sozinho e não ter ninguém. Esse medo surge quando a gente não entende que Deus é o primeiro lugar na nossa vida. Então o que eu quero falar pra você aqui hoje? Tipo, às vezes você tá desesperado, poxa, eu preciso de alguém, eu preciso arranjar uma pessoa, daí você vai pro Tinder, você vai pro Facebook, você segue 1 milhão de pessoas, todo mundo que aparece, você fica meio que esperançoso, nossa, será que dá? E daí você começa até a ignorar alguns princípios que você, tipo, nunca ignoraria na vida. Por exemplo, pra mim, uma mulher que hoje em dia tem que estar comigo, ela tem que professar da mesma fé que eu, ela tem que ser também dizimista igual eu, pra não me encher o saco do dízimo que eu dou, porque eu já tive namorada que acreditava em Deus, só que ela era contra o dízimo, e daí a gente ficava tritando porque eu queria entregar meu dízimo e ela achava um desaforo aquilo, entendeu? Porque eu dou meu dízimo independente se eu tô devendo ou não, o do dízimo vai pro dízimo, isso daí é meu com Deus, ninguém tem nada a ver com isso, então muitas coisas nisso pegava. Daí o jeito que as pessoas tratam os pais, tipo, o jeito que a mulher trata o pai dela, olha isso, o pai, a mãe, o irmão, eu ignorei isso 2 vezes e as 2 vezes eu quebrei a cara, entendeu? Então eu tenho vários princípios, a mulher não pode ser fumante, não tem que ser alcoólatra, e hoje em dia eu tenho princípios, só que quando a gente tá muito na carência e não tá firme com Deus, a gente quer tanto uma pessoa que a gente acha que vai mudar ela, aqueles defeitinhos que ela tem. Então a pessoa, pô, tudo bem, ela é cristã, professa a mesma fé que eu, trato o pai dela igual um lixo. Não, mas isso aí vai mudar, eu vou ensinar ela, vou falar com ela, vou conversar e vai mudar. Cara, não vai. Talvez ela mude com o passar do tempo na vida, mas você não muda o caráter de uma pessoa e o jeito que ela trata os pais dela vai te tratar também. Então, a carência e a solidão faz você aceitar o que sobra pra você, entendeu? Você perde até aquele amor próprio. E por que que isso surge? Tem uma causa acima disso, tá? Às vezes você tá tão triste, você tá tão solitário, mas você fica achando, poxa, eu preciso de alguém. Às vezes você precisa de Deus. Deus quer que fale assim, cara, isso daí não é pra você compartilhar agora. Aquela coisa que você conquistou, ganhou um tênis novo, quero mostrar pra alguém. Calma, meu filho, compartilha com Deus, conversa com Deus, agradece a Ele. Às vezes Deus quer um tempinho particular com você e você esquece dele. Você fica pedindo Ele alguém pra entrar na tua vida. E mesmo quando entra alguém, daí você não vai e aproveita aquele alguém pra chegar e somar com Deus. Não, você ainda fica pedindo ajuda pra Deus. Senhor, por favor, meu relacionamento tá dando tudo errado. Entendeu? Porque você não entendeu. Primeiro você tem que estar bem com Deus, depois você vai estar bem com o resto, com todo o resto. Tudo é resto. Deus é o mais importante na tua vida. Então, assim, Deus está em primeiro lugar na tua vida,
Quando você estiver se sentindo sozinho, triste, cara, conversa com Deus. A solidão às vezes vai se passar quando você entender que Deus tem que ser o primeiro lugar na sua vida. Ele basta. Tudo depois começa a vir para você. Quando você está sendo abençoado, quando você está sendo bem-sucedido, as pessoas começam a querer estar próximo de ti. Entendeu? Eu vejo muito isso particularmente. Eu corri atrás dos outros antes. Aí hoje em dia que eu fiz o meu jardim, eu parei de correr atrás da borboleta. A borboleta vem no meu jardim. Hoje em dia que eu somei mais com Deus e que Deus tem me ajudado tanto na elevação espiritual, na minha parte tipo de desenvolvimento pessoal. Rafael, quando eu abro a boca, eu transmito energia, eu transmito luz, eu transbordo bênção sobre os outros. Então as pessoas querem estar do meu lado, entendeu? Tem dia que eu não consigo dar conta de tanto convite que eu tenho de fazer das coisas. E isso num passado recente era muito diferente. Eu buscava me socializar, eu entrava no meio dos lugares, eu queria forçar para estar na vida das pessoas, eu ficava apaixonado muito fácil, eu criava expectativa, esperança muito fácil em todo mundo que eu me relacionava. Então, isso que eu falo para você, Deus é a tua base, faça dele a tua base. Se você não tem com quem conversar hoje, converse com Deus. Deus às vezes está tão carente também da tua atenção, ele quer tanto que você fale com ele, entendeu? Então, tem coisas que são processos. Deus vai deixar você sozinho às vezes, porque você tem que passar por esse processo de estar sozinho. Você tem que passar por esse processo de se bastar, que seu amor próprio basta. Você não precisa ter alguém para tudo. A gente às vezes precisa de anjos na nossa vida, que são pessoas que vão abrir portas, que elas têm as capacidades e dons delas que vão nos ajudar, mas a gente precisa às vezes se bastar, tá sozinho. Isso é um processo. Deus está te preparando para algo maior. Então aprenda a conviver com os processos. Se tá triste, se tá na solidão, peça alguém para Deus, mas fala assim, ó, me dê paz, me dê tranquilidade, sabedoria para agir sozinho, para lidar com essa solidão. Me mostra o que você tem para mim nesse processo, entendeu? Então, espero que você tenha gostado da mensagem. Até mais.